Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui reunidos em mais um Evangelho do GEAFA. Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio. E hoje eu tenho aqui uma convidada. Primeiro, me apresentando, para quem não me conhece, sou o Igor, um dos colaboradores do GEAFA. E hoje nós temos aqui uma convidada nesse novo, já nem tão novo assim, formato que a gente está fazendo do Evangelho, em duplas ou trios. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que sempre esteve aí conosco no GEAFA, às vezes mais ativamente, às vezes menos ativamente, mas sempre estando conosco. Então ela vai participar do Evangelho de hoje, é a Andréa Ramalho, que nesta encarnação eu chamo de irmã, né? Bem-vinda. Obrigada, boa noite para todo mundo. Nessa encarnação eu chamo com muito orgulho de irmão também, a Recife. Obrigada pelo convite, Igor. Muito bom estar aqui, batendo esse papo com você e com todo mundo. Obrigado Me sinto em casa. Por ter aceito. O orgulho depois a gente acerta. Bom, então, assim, a gente queria, antes da gente entrar no tema propriamente dito dessa noite, do nosso bate-papo, que eu não gosto muito de chamar de evangelho, eu acho que é um bate-papo, porque a gente não... Todos somos, né, estamos no mesmo nível, todos somos trabalhadores e todos estamos aprendendo, então é mais um bate-papo para a gente trocar ideia, né? Então, eu queria, antes de tudo, agradecer todo mundo que tem feito o canal do GEAFA crescer, todo mundo que está se inscrevendo, assistindo os vídeos, comentando, também nas redes sociais, e agradecer principalmente pela adesão que a gente tem às nossas campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, agora de cobertores também, né, e roupas aí para o frio. Então, muita gente participando, muita gente confiando no nosso trabalho, e a gente quer agradecer e pedir para que vocês continuem conosco, porque a gente sabe que as necessidades não param, infelizmente, né? Elas só aumentam nesse momento que a gente está vivendo, e a gente não tem um cenário muito positivo pela frente, mas o que a gente puder fazer para amenizar isso, vamos cada um fazendo um pouquinho e contando com a ajuda de todo mundo. E algo a dizer sobre isso? Você também participa, né, consegue arrecadar bastante coisa aí no prédio. Sim. Exato. É um movimento bacana, assim, eu moro em prédio, né? Então, um veículo que eu achei interessante para chamar as pessoas para colaborarem, porque a gente repara que as pessoas querem ajudar, mas muitas vezes não sabem para onde direcionar, sabe? Então, já alguns anos atrás, muito antes da pandemia, o que eu conversei assim, com a zeladoria, o síndico do prédio, foi super fofo e participativo, coloquei uma caixa, assim, em duas garagens, né? Então, eu coloquei uma caixa, como a caixa, sabe, que arrecada para a campanha do agasalho? Botei lá uma caixa de papelão e ele me ajudou a soltar um comunicado no prédio para as pessoas deixarem no subsolo, né, assim, onde ficam as duas garagens, e depositando lá roupas. A primeira chamada foi para vários de cobertores, que era uma campanha mesmo para esse período de frio, sabe? Mas a gente foi aumentando, assim, a mês que a gente solicita alimentos, já ganha para ajudar a família com criança num cenário pós-cirúrgico, sabe? E o que eu reparo é que facilita. Você está no prédio, está ali, né? O morador às vezes faz uma limpeza assim, no armário, às vezes não sabe para onde direcionar, só deixa na caixinha ali na garagem, eu passo recolhendo e repasso para a ONG, né, dos jovens, para o pessoal do GEAFA. Então, é uma ferramenta que entendi que nos ajuda e ajuda quem também quer participar, sabe? Facilitando para essas pessoas também a praticidade, né? De ter um lugar para depositar as doações. É isso, é a corrente de bem, né? Bom, então vamos lá, antes da gente começar, vamos agora pedindo aí, fazendo uma oração, pedindo que a gente possa
nesse momento estar inspirado para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema que nos foi proposto. Antes de tudo, agradecendo pela oportunidade, porque somos sempre, quem fala é o primeiro sempre a ouvir, então a gente agradece a oportunidade do aprendizado, agradece a oportunidade de falar em nome do GEAF e principalmente em falar em nome do bem e dos ensinamentos do Evangelho. Então, pedimos a proteção divina e a inspiração dos bons guias de luz para todos nessa noite que estejam acompanhando o trabalho, todos que receberão as vibrações, e que seja formado um grande elo, uma grande corrente de amor e de luz. Que assim seja. Então, o que nós fomos convidados a falar esta noite? Tem um livro que a gente tem estudado no GEAFA e nós já utilizamos também como tema de alguns evangelhos. Esse mês, como vocês sabem, abril e maio, a gente tem um tema base, né, que é saúde e casamental. E dentro desses temas, a gente está estudando um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro ele tem uma continuidade, né, As Dores Psicológicas do Crescimento Interior. Esse livro foi uma psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, foi ditado pelo espírito da Hermance Dufour. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar de 2 capítulos, que são o capítulo 14, que chama Imunidade Psíquica, e o capítulo 21, que chama Depressões Reeducativas. É só uma base para a nossa conversa. Então, o capítulo 14, ele começa com uma citação que a gente encontra no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. O médium que compreende seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Então, esse capítulo ele conta uma história, né? Ele conta uma história de espíritos aprendizes que estão acompanhando um trabalho do espírito da Maria Modesto Cravo, né? E eles são convidados são recém-desencarnados, né? Iniciando os trabalhos lá na colônia que eles vivem, né? E são convidados a acompanhar e eles veem a historinha de uma determinada pessoa que está encarnada, e ele é um médium que trabalha aí num centro espírita, né? Ele trabalha aí nas forças do bem, e percebem que antes dele sair de casa já tem ali do portão para fora uma movimentação de espíritos ali, de irmãos não muito bem intencionados, querendo atrapalhá-lo, né? E assim que ele sai de casa, esses ataques começam a acontecer a ele, mas esses espíritos que estão em treinamento, digamos assim, eles percebem que existe um halo de proteção, né, em volta da cabeça desse médium, e esse halo protege essas más vibrações. Do cesário, né? É cesário, né? Que eles cesário, chamam, né? Isso. Né? De chegar até esse médium, e eles questionam, né, o porquê disso, né? E o que ela ensina é que ele é o merecedor disso, né? Não é à toa, não é um privilégio, não é uma parcialidade, porque isso não existe, né? A espiritualidade sempre trabalha com a justiça, né? Então não existe privilégio, pelo contrário, ele tem essa proteção e não é um prêmio, é uma condição para ele trabalhar cada vez mais e melhor, né? E ele se faz merecedor disso, e com o tempo, quando a gente continua no trabalho do bem, no trabalho do amor, e a gente vai reeducando e educando os nossos pensamentos, com o tempo a gente nem teria mais a necessidade desse tipo de proteção.
Nosso próprio pensamento já nos blindaria de eventuais ataques. E ela faz uma observação interessante, que esses ataques não são apenas espirituais, de obsessores, enfim. São ataques de pensamentos ruins de pessoas que convivem conosco, inclusive dentro de um centro espírita. Centro espírita, é muito curioso essa parte, né? Essa parte é muito curiosa. E sabe outra coisa que me chamou a atenção, logo de imediato, assim, lendo esse capítulo, porque ela cita, né, a dona Modesta, ela cita que o Teatro, né, essa proteção que ele tem, né, que o protege durante a história desses ataques todos, ocupa um perímetro razoável, né? Quando você está lendo, a minha imagem mental me trouxe tudo que é descrito no Evangelho quando a gente faz o Evangelho no lar, né? Que os espíritos benfeitores também descrevem isso, né? Que à medida da prática, porque tudo não é um passe de mágica, não é uma pílula mágica, é um processo, né? A gente precisa aprender a viver esses processos, né? A subir degraus. Não tem nada pronto, né? Não tem nenhuma receita, não é uma receita de bolo. E para cada um funciona de uma maneira, né? Então, dentro desse processo, a gente vai atingindo e também melhorando e criando benfeitorias e iluminando perímetros, não só da nossa casa, mas maiores, né? Ampliando. Né? Me veio essa imagem mental, assim, quando ela fala desse halo de proteção do cesáreo. Muito interessante. Inclusive, nas passagens do Evangelho no Lar, naquele roteirinho de Evangelho no Lar, existe uma parte que a gente pede, né, que as vibrações, a iluminação da nossa casa possa alcançar nossos vizinhos, alcançar quem estiver em volta, principalmente quem precisa, né? Então, é uma coisa que puxa a outra, né? Quando você se equilibra, e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente precisa buscar o quê? O equilíbrio, porque nós não temos um espírito, nós não temos um corpo, nós não temos, né, nós somos tudo isso, né? Essa junção mente, corpo e espírito. É exatamente isso que a gente está trabalhando nesses 2 meses, quando a gente fala de saúde casamental. Não é separado, a gente tem essa mania de separar, né? Então, meu espírito vai se desprender do corpo. Então, meu espírito vai para não sei aonde. O meu corpo, enfim, a gente é um ser que neste momento estamos com o corpo necessário para esta encarnação, neste planeta e nessa condição. Mas nós somos esse ser todo, integral, inclusive de outras experiências, né? Então, quando a gente equilibra de uma forma geral. Equilibra ou desequilibra? Geral. De uma forma geral. E quando a gente se equilibra, a gente não só trabalha a nosso favor, a gente trabalha a favor do nosso redor. Ainda mais, como citado no exemplo do capítulo, quando a gente trabalha numa casa espírita, ou seja, em qualquer outro lugar, na seara do bem. Então, a gente ganha aí uma obrigação talvez ainda maior, né? É um compromisso, né? Eu nem chamaria de obrigação, mas que eu acredito que é um pouco automático, né? À medida que vamos nos reintegrando a essa conexão, melhorando a nossa conexão, nos melhorando, né? Porque tudo isso, eu acredito que a nossa parcela de responsabilidade é gigantesca, né? Aliás, tudo depende das nossas ações, né? Do nosso movimento, né? E como você bem disse, essas situações todas, elas não são fragmentadas, né? Quando você consegue focar numa parte, né, assim, ou da espiritualidade, ou do físico, enfim, automaticamente eu acredito que todas as outras partes caminham juntas, como você falou, tanto para o lado, né, das melhorias,
como o oposto também, né? É real. E uma coisa que também que essa leitura me lembra é que isso é um processo físico, né, Igor? A física, inclusive, ela destaca, né? Tudo que a gente faz de ação, a gente propaga uma reação ao nosso entorno, né? Então, e somos responsáveis por isso, né? Toda ação é a reação, que é um dos princípios, né, do espiritismo, né? Sim. Então, os bons pensamentos, as boas ações, né? Porque essas coisas são bem caminham juntas, né? Fica meio Sim. difícil ter bons pensamentos e não ter boas ações, né? É meio antagônico essa situação. Então, esses bons pensamentos, com boas atitudes, boas ações, né? A propagação, inclusive, né, ao entorno. Quando você está bem, né? A gente repara isso, né? A gente fica bem no nosso trabalho, a gente fica bem com os desafios que a gente tem, porque todo mundo tem, né? Ninguém está aqui a passeio, ninguém veio a passeio, não conheço ninguém que veio a passeio, Essa né? é a Então, com os condição do nosso desafios a gente planeta, né? consegue lidar, melhor, os nossos familiares também ganham, os amigos, enfim. Costumo fazer aquela, sabe, uma analogia sabe a pedrinha que você joga lá no meio do lago, assim, na água, aquela onda, sabe, de propagação que ela fora? Isso Sim. serve para tudo, né? Quando eu vou falar das coisas boas, porque eu acho que a gente precisa lembrar e bater nessa tecla das coisas boas. Sem esquecer que as dificuldades, as coisas que não são boas também existem, né? Mas quando eu jogo uma pedrinha boa nesse lago, né, a propagação, essa onda de repercussão, né, ela atinge um diâmetro gigantesco, né? A gente tem que lembrar que toda vez que os bons pensamentos, as boas atitudes, as boas ações, essa pedrinha aí no lago, né? Sim. O contrário também. Né? Para atingir perímetros aí bons. Mas a gente tem ainda uma mania que acho que é até natural, mas a gente tem que cortar isso quando a gente vai adquirindo alguma consciência, que a gente vive no automático, né? Então a gente vive no automático e só consegue enxergar. Você tem uma atitude e não consegue entender essa onda que reverbera, né? Para o bom e para o ruim, né? Então a gente precisa começar a entender que a gente é responsável por nós e por tudo que acontece à nossa volta. Então, quando a gente está num dia ruim e a gente começa a amaldiçoar as coisas, pode perceber que tudo vai dar errado. Piora, né? Nossa, piora. Isso não é um acaso, né? Isso não é acaso. Ah, isso acontece comigo. Ah, por que comigo, né? Isso a gente está falando de coisa besta, né? Não estou nem falando de problemas mais sérios. Estou falando daquele quando a gente começa a amaldiçoar o dia, enfim. E só piora, porque a gente vai reverberando essa situação. E o contrário também vale. Quando você está bem, né, aquela cena de filme de comédia que a pessoa sai cantando e começa a sair abraçando todo mundo na rua. Então, é mais ou menos isso. Claro, a gente não faz isso, mas os nossos pensamentos é como se eles fizessem isso. Eles saem reverberando coisas boas para nós e para quem está ao nosso redor, desde que a pessoa esteja naquela sintonia. Porque se você tiver com uma boa energia do seu lado, mas você tiver numa vibração ruim, não tem sintonia, né? Não adianta. Essa coisa da sintonia, né? De você ir de encontro, a gente encontra mesmo, né? Não tem jeito. A gente abraça aquilo que está reverberando ali em sintonia com o nosso energético, né? Não tem segredo, não tem milagre. E eu acho que o grande desafio disso, Igor, é que quando a gente lembra que tudo isso não tem ninguém que passa por nós, né? Não tem. Depende de fato de cada um, né? Depende de cada um de nós, assim. Depende. A responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas, sempre, né? E assim como as consequências também são, né?
são reflexo das nossas escolhas, né? A responsabilidade, de fato, não dá para terceirizar, né? Não dá. E quando a não gente dá mais, entende, né? Eu acho que estamos num... Quando a gente entende isso, a gente deixa de lado algumas situações, né? Como o vitimismo, por exemplo, né? Eu estava ouvindo, se não me engano, uma palestra do Haroldo Dutra Dias falando sobre isso. Para que a gente tenha certeza que nesse momento que a gente está vivendo, muitas vezes a gente coloca, mas eu não merecia passar por isso, enfim, né? Eu faço tudo certinho, então eu não merecia passar por isso. Então, acho que vem bem a calhar com isso que a gente está vivendo, né? A questão da pandemia, enfim. Não há nesse momento não há injustiçados, não há vítimas, né? Se a gente está passando por isso, é por algum motivo a gente está passando por isso, porque a gente tinha que passar, né? Então, uma coisa é o que a gente passa, é a situação que todo mundo vive. Outra coisa é a atitude que eu vou tomar frente a esta situação. Eu não posso mudar a situação que está acontecendo lá fora, eu não tenho esse poder, mas eu posso mudar daqui para dentro. Eu posso mudar da Como, porta né? da minha casa para dentro. Como? Né? Então, como eu vou passar Como por isso? como, exatamente. A palavra, acho que de que forma que eu vou, né, passar por isso. Porque todo mundo está passando, né? Não está suave, na verdade, para ninguém. Não está, né? Então, não é algo pessoal, né? Essa história de ser vítima, né? Da vida ou do destino, enfim. É como eu faço por isso. E entendo que à medida que a gente vai também desconstruindo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes o caminho é um processo de, não, além da construção, também envolve uma desconstrução, sabe? De ideias, muitas vezes de valores também, enfim. Acho que a gente está sempre num processo, Igor, a vida deve ser isso, sabe? De desconstruir o que não nos veste mais e não nos cabe mais, e construir cenários e perspectivas melhores e novas, sabe? Isso vem muito para mim, assim, no autoconhecimento, auto-perdão, né? A gente vai falar tem muito disso no capítulo no 21, que é o que a gente vai conversar também, que faz parte da conversa de hoje. É se tratar melhor, é se permitir também, né? Para que outros cenários também sejam vislumbrados, né? E acessados, né? E tudo isso é a manutenção do avião com ele voando, né? Enfim, a vida não para para bem isso. a gente poder fazer bem isso. É isso mesmo. desconstruindo e construindo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né? Alguns dias desconstruindo mais, outros dias é isso, né? Não deixar o tapete cair. Exato. E já entrando, que eu acho que a gente já entrou um pouco no capítulo 21, mas acho que essa é a ideia, porque a gente não fala nada de diferente, né? Os temas, no fim, se complementam, todo mundo que vem falar aqui, na verdade, a gente está falando a mesma coisa, sob enfoques diferentes, mas eu acho que a questão do autoconhecimento da reforma íntima é a grande chave, né? Então, o capítulo 21 tem o seguinte título, o título é Depressões Reeducativas, né? E aí ele traz também, deixa eu achar aqui, ele traz também uma introdução que também fala do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E aí tem uma pergunta de um trecho dos Espíritos, né? Que ele coloca: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então ele deixa essa pergunta no ar, né? É importante a gente dizer aqui, o título fala sobre depressões, né? É importante a gente dizer, e a gente sempre reforça isso. Depressão, como definição médica, como definição científica, enfim,
A gente não vai falar sobre isso aqui porque a gente não tem essa condição, né? Então, não é esse o enfoque. A depressão deve ser tratada como qualquer situação física, ela deve ser tratada com a medicina, com a psicologia, a psiquiatria, através de medicamentos quando necessários, ela deve ser tratada. O cuidado médico jamais será dispensado, então a gente sempre reforça. É um tratamento multidisciplinar e o tratamento médico não pode ser dispensado. Então, esse não é o nosso enfoque, de falar sobre a depressão como algo médico, clínico, né? Certo, É certo. Uhum, importante tá. a gente fazer essa separação. O que o texto fala aqui é sobre sentimentos de tristeza, são sentimentos que nos trazem condições que nos podem dar dois caminhos. Ou a gente se emburaca, no sentido de trazer para nós, a gente não consegue sair dessa situação e a gente se derrota, entre aspas, né, no sentido de ir para a reclamação e do vitimismo, ou ela nos traz uma oportunidade de a gente tentar entender o porquê que a gente tem esse tipo de sentimento e onde que a gente pode fazer disso uma oportunidade de autoconhecimento e de melhora, né? E para a gente não deixar isso criar raízes, e o texto fala, ele cita a palavra neuroses, né? Neuroses de ansiedade, neuroses de domínio, de autopunição, né? Entre outras situações. Então, muitas vezes a gente não entende porque a gente tem, quando a gente tem fatos externos, a gente entende por que que a gente está triste, seja a perda de alguém, né, de uma separação, uma perda de um emprego, enfim, várias situações que na vida a gente tem e que nos causam tristeza. Porém, existe aquela tristeza que a gente não sabe de onde vem, parece que vem de dentro, né, que a gente não consegue definir. E é disso que o livro fala, dessa oportunidade de a gente olhar para dentro de nós e entender que talvez que talvez não, que com certeza nós trazemos uma bagagem de outras existências e até desta mesmo, em que a gente lida com orgulho, que a gente lida com a nossa vaidade, em que a gente não consegue confiar na providência divina, digamos assim, de saber que tudo está certo. Então a gente quer brigar contra a nossa realidade, contra a nossa existência. Então a gente não quer aceitar o caminho que a vida nos traz. A gente quer que seja do nosso jeito, porque a gente acha que a gente tem essa capacidade de definir sem o olhar. Hoje a gente tem o esquecimento, então a gente não tem um olhar amplo sobre tudo que a gente passou, sobre tudo que a gente carrega. Então a gente acha que a gente pode definir exatamente aquilo que a gente quer e não é esse o caminho, né? É a bendita teimosia, né? A gente insiste, né? Esquece muitas vezes dessa pluralidade, né? A gente tem um olhar muito míope, a existência não é só essa, né? Por isso que eu falo quero aprender a praticar o auto-perdão, né? De me dar condição, sabe? De lembrar que, poxa, eu não estou só nessa, estou numa mochila, né? Cheia a minha bagagem, é uma pluralidade, né? De outras experiências pregressas, né? E me dar a chance de me lapidar com as situações todas que eu tenho na minha vida, né? E acho que entra também muito trabalho e o desafio da aceitação, né? Não tem uma frase, não consigo lembrar disso, mas que diz que tudo aquilo que eu não posso modificar, né? Eu preciso aprender, na verdade, a aceitar, né? Não aceitar na postura de pegar o banquinho, sentar lá e ó vida, ó céus, não é isso, né? É aceitar no sentido de pegar isso como um desafio mesmo, né? De modificação, de modificação. E eu não estou falando aqui que esse processo é fácil, né? Mas, de novo, me vem a palavra processo, né? Eu entendo isso hoje, mas eu não acordo pronta amanhã.
não é uma pílula mágica, não tem essa mágica. É um processo, é todo dia um pouco, né? Quando a gente olha para trás, a gente consegue identificar que, né, já existe a persistência e a insistência, né? Nessa modificação, nessa lapidação, né? E modificar esses comportamentos, né? E de novo, depende da gente. E nem não é fácil, e a gente tem que entender que a nossa missão aqui, entre aspas também, né? Porque missão acho algo muito elevado, acho que não é o nosso caso, mas a gente veio para cá para a gente evoluir e aprender. Ninguém está pedindo que a gente, do dia para a noite, e nesta existência, se torne um espírito perfeito. Não é esse o pedido, não é esse o mote desta encarnação. Mas é que a gente consiga entender, olhar para dentro de nós, conseguir começar a fazer essa autoanálise e começar a entender onde a gente pode mudar. Onde a gente pode mudar primeiro para nós, para que depois a gente possa mudar para o mundo e para o outro, né? Entendendo também que o outro também tem um processo. Então, a gente convive com pessoas, somos seres sociais que convivemos com outras pessoas, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E a gente está no processo e as pessoas também estão no mesmo processo. Então, a gente precisa aprender a conviver com o nosso processo, com o processo dos outros, né? Sim. E entender sim. isso, né? Sim. O capítulo fala de depressão, ele meio que separa, né? Depressão primária e depressão secundária, e aí entra um pouco, a secundária entra mais no que você citou no início, né? Numa condição mais particular, né? De um tratamento médico, enfim, mas ele traz a primária, né? E chama as neuroses, né? Quem que não tem? Né? Claro, todo mundo tem. Eu passaria assim, a noite aqui com uma lista pronta só das minhas neuroses, né? Mas o capítulo fala exatamente dessa oportunidade de trabalhar o crescimento interior, né? O que a gente traz como neurose, né? Que é justamente que merece esse enfoque espiritual, né? Que a gente está conversando, é esse processo do crescimento interior, né? Que eu volto a chamar também de um sinônimo para isso, é o autoconhecimento, né? Isso diz respeito a cada um. E esse processo, eu entendo que é particular. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a desconstruir os meus julgamentos e o meu comportamento de crítica. Eu tenho um comportamento muito crítico, eu sou uma pessoa muito crítica, sabe? Então, toda vez que eu vou me colocar de forma crítica para alguma situação ou para alguma pessoa, eu lembro que, poxa, eu estou no meu processo, e é bem o que você disse. Certamente eu preciso desenvolver a habilidade de compreender e aceitar que o meu entorno também está no processo. E cada um está no seu degrau de compreensão, entendimento e modificação, né? E aí eu tenho a chance de, naquele momento, muitas vezes eu não dou conta disso, mas muitas vezes eu já consigo fazer isso, de desconstruir o julgamento e minha parcela crítica, né? Que não acrescenta, que destrói, na verdade. Não é uma colaboração positiva, é uma colaboração negativa, né? Mas que eu já consigo identificar nessa existência que é uma situação que eu preciso prestar muita atenção, que eu preciso trabalhar incansavelmente, né? Com persistência e sem desistência, sabe? E queria trazer também uma frasezinha que eu admiro muito, da Madre Teresa de Calcutá, que ela cita dizendo que o bem que você faz hoje, ele pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, eu acho lindo isso, veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Eu acho linda essa citação dela, porque a mim, pelo menos, me ajuda a lembrar que
todo esse processo, esse caminho de modificação e de me conhecer, né, conhecer a minha luz e a minha sombra, ela é uma condição entre eu e Deus, né? Sim. Eu não preciso me colocar para o externo, né, para um julgamento, né, ou para agradar, ou nem para desagradar a ninguém, né? Ela sempre foi entre eu e a minha conexão espiritual, que ela chama de Deus, eu também chamo, porque é a mesma conexão, mas estamos num canal onde fica aberto, né? E lembrando que a espiritualidade é uma conexão particular também, né? Individual. Sim. Então é sempre entre o seu interior, né? E a sua conexão desse seu interior, né? Sim. E é importante que você falou de sombra, né? De reconhecer aquilo que você entende que precisa mudar. A gente precisa olhar para a nossa sombra. Não tem como a gente tirar algo da sombra e colocar na luz se a gente não reconhecer que a gente tem a sombra. Né? Então, o primeiro passo é olhar para a sombra. E o nome que se dá para isso é reforma íntima. Né? A gente fala e fala das mesmas coisas, né? Porque a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir. Mais do que qualquer coisa, né? Augusto Cury já dizia isso. Somos todos fazedores, aprendizes e professores. Exatamente. Né? Então, falamos alto, acho que certamente para ouvir. É. E lembrando também, acho que é importante a gente citar isso, para a gente já começar a encerrar, né? Porque senão a gente vai longe aqui, né? E aí, daqui a pouco as pessoas desligam e não vão mais ouvir a gente. Então, é importante a gente entender que não existe verdade absoluta. Não existe... Então, existe aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, existe aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas não existe verdade absoluta. Então, a gente não pode impor o nosso processo ao outro. E também não pode aceitar que o outro imponha o processo a nós, cada um dentro do seu tempo. E tem uma frase, tem uma musiquinha que a gente tem a gente ouve no YouTube, né? E a gente foi até um dos nossos colaboradores que passou para a gente pela primeira vez, e eu sempre escuto essa música e tem uma introdução. A música chama Pela Cura do Planeta. Tem lá no YouTube, no canal do Rezo Brasil. Na introdução dessa música, tem uma citação que fala o seguinte: não pensamos igual, nem olhamos do mesmo ponto de vista, mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia, se reconhecermos que a verdade em cada um é apenas um fragmento do todo. Lindo, né? Um fragmento do todo, é muito lindo, né? Muito lindo. É isso. Eu queria aproveitar, Igor, não sei se eu posso rapidinho, eu tenho aqui 3 livros que não são livros novos, mas que veio de muito encontro aos capítulos que a gente conversou hoje. E fala muito desse binômio, sabe? De saúde, enfermidade, lembrando que corpo, mente e espírito, essa tríade não é fragmentada. Só queria sugerir, se alguém quiser, tenho aqui impresso também, né? Um que eu adoro, que é um que se chama Fisiologia da Alma, é do Ramatiz. Ele é muito bacana, não um livro como leitura, sabe? De consulta. Ele trata muito dessa coisa da enfermidade, né? E saúde, principalmente sob o ponto de vista da espiritualidade. É muito, muito bacana esse livro. Um outro que eu adorei é esse Além da Matéria, do Robson Pinheiro. Ele faz uma analogia entre a ciência, que é muito interessante, a ciência e a espiritualidade, bem bacana. Esse é do Robson Pinheiro. E um outro que é o contrário, é uma cientista, né? Então, totalmente acadêmica, e aqui nesse livro chama Conexão Mente, Corpo e Espírito. Ela é a visão dela como acadêmica estudando a espiritualidade, a conexão espiritual de cada indivíduo no desenvolvimento da saúde, ou de novo, o binômio saúde,
enfermidade. É super legal, eu acho que vem bem, complementa todos esses capítulos, os 2 capítulos que a gente conversou aqui, é bem bacana. Legal, muito bom. Indicação de livro e de conhecimento é sempre bom. Para facilitar, a gente coloca aqui na descrição do vídeo, a gente coloca o nome dos Tá joia. livros. Tá Legal. bom? Então é isso, Tá vamos bom. encerrando por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado? Eu quero. Me chama de novo para a gente conversar. Chamo. Chamo sim. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, meu lindo. Foi uma delícia. Obrigada Bom, pela oportunidade. Foi ótimo. Obrigado por ter aceito o convite. Certamente teremos outros, tá bom? Sim, Então, tá joia. agradecemos aí a paciência de todos. Esperamos que todos tenham uma noite abençoada, que essa conversa tenha ajudado de alguma forma. É sempre essa a nossa intenção, que seja uma conversa de conforto, quem sabe de algum estalinho aí para a gente buscar melhorar um pouquinho. Quem sabe amanhã a gente possa começar. A gente sempre tem tempo de começar, sempre tem tempo de ser um pouquinho melhor do que a gente foi hoje, né? Então essa é a ideia dessa conversa aqui. Então, espero vê-los em breve, todos desejando que todos estejam bem, todos com saúde, lembrando sempre, saúde física, mental e espiritual. Obrigado a todos. Espiritual, é isso aí. Obrigado a todos, boa Um noite. beijo. Todos com Deus. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.